Uma barra horizontal, rígida e de peso desprezível. Está apoiada em uma base no ponto O. O detalhe é que foi dito que a barra tem peso desprezível. Ao longo da barra estão distribuídos 3 cubos homogêneos com pesos P1, P2 e P3 e centros de massa G1, G2 e G3, respectivamente. O desenho representa a posição dos cubos sobre a barra com o sistema em equilíbrio estático. O cubo com centro de massa em G2 possui peso 4P1. O cubo G2 possui um peso 4P1. E o cubo com centro de massa em G3 possui um peso igual a 2P1. O cubo com centro de massa em G3 possui um peso 2P1. A projeção ortogonal dos pontos G1, G2 e G3 e O sobre a reta R paralela à barra são, respectivamente, os pontos C1, C2, C3 e O'. A distância entre os pontos C1 e O' é de 40 centímetros. E a distância entre os pontos C2 e O' é de 6 centímetros. Nessa situação, a distância entre os pontos O' e C3, quanto vale? Ora, a primeira coisa a gente perceber é que a gente está diante de uma questão de corpo extenso, equilíbrio estático do corpo extenso. O corpo extenso é uma barra, uma alavanca, é um objeto cuja dimensão não pode ser desprezada na questão. Repara, por exemplo, que nessa mesma questão, nesse mesmo enunciado, nessa mesma figura, ele fala de 3 blocos e não fala sobre as dimensões dos blocos. Parecem cubos ou paralelepípedos, eu não sei. Mas eu não sei a altura, não sei a largura, não sei a profundidade. Ele trata apenas da massa desses cubos, desses blocos, concentradas no seu centro de massa. O próprio texto diz o centro de massa em G1, em G2 e em G3. Então nós temos uma separação em mecânica. Quando você não considera a dimensão entre os corpos, trata-se de um ponto material. É um objeto que tem massa material, mas que não tem dimensão. Ponto. Em contrapartida, se você vai lidar com o comprimento do objeto, com a dimensão do objeto, então ele passa a ser um corpo extenso. Nesse caso, uma alavanca. E o equilíbrio vai ser garantido, então, não apenas pela ação da resultante das forças, mas também pelo momento resultante das forças. E é uma questão para a gente lembrar o que é momento. Dá uma olhadinha na tela. Pensando no peso do bloco 1, atuando sobre ele e, consequentemente, sobre a alavanca, esse seria o peso P1. Repara que se o ponto de equilíbrio é no ponto O, aqui a gente tem como se fosse uma gangorra, então a ação desse P1 na extremidade, quase na extremidade da alavanca aqui, a 40 centímetros do ponto O, cria uma tendência dessa alavanca de girar, nesse caso, no sentido anti-horário. Esse giro pode ser mais ou menos facilitado de acordo tanto com o valor da força P1 quanto a distância que ela atua do ponto O, o chamado braço de alavanca. Então, o que se chama momento de força, ou torque é o produto da força pelo braço de alavanca. Com um detalhe importante, esse momento ele pode ser positivo ou negativo. Como assim, Delfrânio? Vamos considerar o peso agora do bloco G3, que foi colocado
lá do outro lado, praticamente na outra extremidade da alavanca. Foi dito no texto que esse bloco G3 tem um peso 2 vezes maior do que o bloco 1, 2 vezes P1. Independente do valor, fica claro que se dependesse apenas da ação desse peso colocado do lado direito da alavanca, ela giraria, do jeito como está colocado aqui, no sentido dos ponteiros do relógio, no sentido horário. Então observe que quando se fala de giro de alavanca, a gente tem duas possibilidades. Ou gira a favor dos ponteiros do relógio no sentido horário, ou gira no sentido contrário, contra os ponteiros do relógio no sentido anti-horário. Por a gente estar falando de rotação, de giro e de haver apenas dois sentidos possíveis, é por isso que a gente tem no cálculo do momento dois sinais possíveis. Você pode ter um momento positivo ou negativo. Os sinais são para indicar o sentido do giro, do possível giro da alavanca. E Delfrânio, qual sinal, qual sentido é positivo, qual sentido é negativo? Isso não tem definição. Eu escolho, eu que estou resolvendo a questão, você quando estiver resolvendo a questão, é quem vai escolher. Se você chamar o sentido horário de positivo, anti-horário tem que ser negativo, vice-versa. O que é que eu e Delfrânio sempre fiz desde que eu estudei isso pela primeira vez? Já que tanto faz, e que sou eu que escolho, eu não vou ficar inventando em cada questão. Eu e Delfrânio, toda vez que eu vou resolver questão de equilíbrio estático de alavanca, de cálculo de momento, para mim já é fechado. Sentido horário é positivo e anti-horário é negativo. Fim de papo. Observando agora a ação do peso do bloco 2, que foi dito no enunciado que é um valor 4 vezes maior do que o peso do bloco 1. Foi dito no texto 4P1. Repara que ele também gera uma tendência na alavanca de girar no sentido horário. Pensando assim, nós teríamos dois momentos para o sentido horário e um para o sentido anti-horário. O momento do bloco 3, do peso do bloco 3, o momento do peso do bloco 2, e aí eu chamo sempre o sentido horário de positivo, e o momento provocado, produzido, atuante, a partir do peso do bloco 1, gerando uma tendência de giro da alavanca no sentido anti-horário, que eu chamo sempre de negativo. E aí o que acontece? Apesar de eu ter a ação de 3 pesos, de 3 blocos, uns que puxam a barra para um lado, outros que puxam a barra para o outro, no final das contas ela não pende nem para um lado e nem para o outro. Ela fica em equilíbrio estático na horizontal. E o que é que se deve esse equilíbrio? É o equilíbrio dos momentos. Os momentos que giram ou tenderiam a girar a alavanca no sentido equilibram e são equilibrados pelos momentos no sentido contrário. Como é que a gente expressa isso matematicamente? Dá uma olhada. O equilíbrio estático do corpo extenso, o equilíbrio estático do corpo extenso pressupõe, evidentemente, uma resultante igual a zero, como a gente já fazia desde o ponto material, mas pressupõe uma condição nova, que o momento resultante também seja nulo. Ora, a partir da definição e dos valores que aparecem no texto e na figura, nós poderíamos dizer então que, somando o momento negativo criado pelo peso do bloco 1 vezes a distância do braço de alavanca, nesse caso do ponto C1 até o ponto O', foi dito que a distância é 40 centímetros. Somando com o momento produzido pelo peso do bloco 2, o peso do bloco 2 que é 4 vezes maior que o peso do bloco 1. A distância do ponto C2 até o ponto O foi dito na figura e no texto, vale 6 centímetros. Somado com o momento produzido pelo peso do bloco 3, que foi dito no texto, que vale 2 vezes o peso do bloco 1. E repara que a distância do ponto C3 até o ponto O', é exatamente a distância que eu quero descobrir. Vou chamar simplesmente de distância D.
O detalhe é que se é a soma dos momentos e se a alavanca fica em equilíbrio, então é porque certamente a soma dos momentos é nula, nesse caso. Então, agora vira matemática. Passando esse valor negativo para o outro lado da equação, então nós teríamos 6 vezes 4, 24P1. Somando com 2P1 vezes D. E esse menos, indo para o outro lado e ficando positivo, vai virar 40P1. Repara que o P1 desaparece da equação, porque pode ser posto em evidência. E nós teríamos então 24 mais 2D, o valor que eu quero descobrir, igual a 40. Então 2D é 40 menos 24. 2D é igual a 16, então D vai ser igual a 8. E como eu estou calculando todas as distâncias em centímetros, eu vou obter o resultado da equação também em centímetro. O que me deixaria com a resposta correta, alternativa C de casa. A distância entre o ponto O' e o ponto C3. E aí, para encerrar, o que é que você não pode esquecer? A gente passa a maior parte do programa de mecânica fazendo equilíbrio estático do ponto material. E aí vai usando só a condição especial da segunda lei de Newton, de dizer que se está em equilíbrio é porque a resultante das forças é nula. Mas quando se trata de um corpo extenso, de alavanca, lembrar sempre da condição mais que se destaca. A resultante dos momentos é nula. Ou seja, tem momentos positivos, negativos, e a soma de todos eles vai dar zero se o corpo está em equilíbrio. E aí você deve estar pensando, mas Idelfrânio, e se por algum motivo, numa determinada situação, a soma dos momentos não for nula? Então eu não vou ter equilíbrio estático. Daí aquela alavanca teria que estar inclinada para um lado ou para o outro. Ok?